Bom, dando prosseguimento então à videoaula anterior, onde a gente começou a programar, então nós paramos nesse código aqui. Criamos as variáveis aqui no código Java. Então uma variável para pegar o test view, onde será exibido as informações, o saldo, e duas variáveis para a gente conseguir capturar, né, referenciar os botões mais e menos. E aí a gente viu como que a gente procura, usando a função find view by ID, a gente solicita que seja localizado o objeto com um nome determinado. Aí ele localiza e a gente guarda então uma referência a esse objeto nessas variáveis. Então a partir de agora a gente usa essas variáveis para interagir com a tela. E aí a gente usou também aqui o objeto, a função método setText do objeto label saldo para alterar o texto que aparece lá na tela, só para demonstrar o uso. Então eu vou apagar isso, que isso aqui não faz sentido para a gente. Bom, agora eu vou criar aqui uma variável. Então conforme o usuário vai clicando no botão mais e menos, ele vai alterando o saldo. E eu tenho que guardar esse saldo em algum lugar. Então eu vou criar uma variável saldo. E ele é do tipo int. Aqui, a hora que carregar a aplicação pela primeira vez, ele vai passar aqui, ó, on create. Ele vai criar a tela, ele vai passar aqui. Então eu pego, defino essas variáveis como sendo uma referência a cada um dos objetos na tela e vou definir também 0 a variável saldo. Então eu vou colocar aqui saldo, inicialmente é 0. Aí eu vou ter que aqui, ó, programo o botão somar, o botão mais um. Então, quem já programa em alguma linguagem como Delphi, VBNet, C Sharp, eu tenho certeza que vai entender se eu falar, ó, você tem que programar o evento clique. Então aqui também, eu vou ter que definir o que deve ser feito quando o usuário clicar em um determinado botão. Então eu vou pegar o botão BT soma. Então tudo que eu quero fazer com o botão lá da tela, que é o soma, eu vou utilizar essa variável aqui para manipular ele. Então BT soma ponto set on click. Ó, eu vou definir um listener, ou seja, uma função que vai ser executada quando o usuário clicar. Então o fato de eu colocar aqui btsoma.setOnClickListener, eu estou programando o evento clique desse botão. Então aqui dentro eu vou colocar uma nova função. Então eu vou usar aqui a forma anonymous, ou seja, eu não vou dar um nome para a função, vou criar ela direto aqui, inteira aqui o código dela. Então new view ponto onClickListener. Então, ó, a hora que eu coloquei aqui que eu vou criar uma nova função do tipo view.onClickListener, ele já cria o código, o esqueleto do código aqui para mim. Então, ó, onClick, a hora que o usuário clicar, ele vai vir aqui. Então, ó, isso daqui é o que a gente tem que fazer. Deletei. Então, o que eu vou fazer? A hora que o usuário clicar no botão soma, primeira coisa, saldo mais mais igual a saldo recebe saldo mais um. Então eu aumentei o saldo em 1 e agora eu vou usar um recurso que a gente já viu na aula anterior, que é para alterar o conteúdo lá do text view. Então aqui eu vou colocar aqui label saldo.setText. O que eu vou colocar lá? Eu vou repetir isso daqui, ó. Saldo, dois pontos. Seu saldo, eu vou colocar. Seu saldo.
dois pontos. Então esse é um texto fixo mais a variável saldo. Então observe aqui que, embora eu definir como int, ele faz um cast automático, ou seja, uma conversão automática. Aqui é texto, aqui é inteiro. Aqui é string, aqui é inteiro. Então ele faz um cast aqui, uma conversão, porque são de tipos diferentes, né? E eu tenho que colocar aqui, ó, e está acusando erro, ponto e vírgula. Então, ó, a hora que eu cliquei aqui, a hora que eu abri o parênteses aqui, fecha aqui. Então aqui, ponto e vírgula para terminar todo esse bloco de código. Agora eu vou repetir, vou fazer praticamente a mesma coisa, só trocando. Eu vou programar agora o evento, o botão "-1". Então aqui qual que é a variável que acessa o botão "-1"? BT sub, né? Então o BT sub é um click listener, que vai fazer ao clicar? Ao invés de somar, vai subtrair. E aí atualiza o saldo lá na tela. Opa, eu fiz caquinha aqui. Então, menos. É que eu copiei e joguei por cima do que eu tinha, né? Então, aqui é o botão "+1", que eu tinha sobreposto. Aqui a variável vai ser incrementada, certo? Então aqui está o código. Então, objeto, eu vou setar onClickListener, ou seja, eu vou definir qual é a função que tem que ser executado, qual que é o código que tem que ser executado quando ocorrer algum evento, clique com esse botão. Então, aqui é o BT soma, né? Então isso daqui, ó, eu não dei o nome para a função, eu coloco o código dela direto aqui dentro. Então quem já viu jQuery, por exemplo, é comum usar essa forma aqui, se chama Anonymous Function. A função não tem nome. Tá? Então eu vou usar só ela aqui, eu vou usar ela só nesse trecho de código, então eu coloco ela inteira aqui. Então eu vou executar agora para testar, para ver se vai funcionar. Então, executando. Aqui ele vai carregar novamente a aplicação. Aqui está. Opa, aí, ó, tá vendo? Então, o evento clique, cada vez que eu dou o evento clique aqui, que eu dou um clique nesse botão, ele incrementa. Aqui, decrementa. Ok? Então, nessa videoaula era isso. Eu queria mostrar para vocês como programar um determinado botão, um certo evento para um certo botão. Tá? Isso a gente pode fazer com outros tipos de objetos também. Então tem uma série de eventos que você pode capturar, né? A gente viu aqui apenas um, que é o clicar. É o set onClickListener, que é quando o usuário clicar nesse botão. Ok? Então até a próxima videoaula com novos recursos de programação.